Oi. Então, em relação aos fenômenos ondulatórios, quando nós estudamos a parte de ótica, nós já falamos sobre eles para o conceito da luz. Então, como nós vimos, a luz ela é uma onda, ela pode ser considerada como sendo uma onda eletromagnética. Nós vimos em relação à classificação das ondas que elas podem ser classificadas em ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Então, nós vamos passar esses fenômenos da reflexão, refração, difração, polarização e interferência para um conceito agora mais geral. Alguns deles focando mais na parte das ondas mecânicas, porque nós já trabalhamos muito com ondas eletromagnéticas. Por exemplo, em relação à reflexão, nós estudamos sobre a reflexão da luz. Mas como a reflexão aconteceria com uma onda mecânica? Aqui nós vamos usar o exemplo de uma onda propagada em uma corda. Então vamos imaginar duas situações. Nós temos aqui uma corda, uma cordinha amarela, e essa corda ela está fixa em uma parede. Vamos desenhar a parede aqui. Desenhar a parede aqui. Então essa corda está fixa na parede e uma pessoa veio aqui e deu uma chacoalhada nessa onda. Nesse momento, vamos desenhar aqui embaixo a parede com a onda chacoalhada. Nesse momento, gerou um pulso aqui nessa onda. E esse pulso ele vai se propagando até chegar aqui. Então ele vai se movendo para a direita até bater nessa parede. Então, como nós sabemos, uma onda, quando ela chega numa mudança de meios, pode acontecer a reflexão. Então, essa onda, esse pulso de onda aqui, se nós ficarmos balançando, nós vamos ter uma sequência de pulsos. Esse pulso, vamos estudar ele de forma individual, ele vai se propagando para a direita, bateu na parede. O que aconteceu? Quando nós tivermos uma parede fixa, a corda está fixa na parede, vai acontecer o que nós chamamos de inversão de fase. Então essa corda, esse pulso vai bater aqui e a fase vai mudar. Olha só, vamos fazer de amarelinho para representar o mesmo. Essa fase vai mudar. Então ela está se propagando por cima e vai começar a se propagar por baixo. Então está vindo para cá, bateu, inverteu a fase e ela começa a se propagar pela parte de baixo. Então vai vindo pela direita, vai vindo para a esquerda aqui pela parte de baixo. Mas agora, se nós tivermos vamos desenhar aqui novamente, uma paredezinha. Agora continuamos tendo a parede, mas agora a nossa corda, ela chega aqui na parede, ela está amarrada por uma argola, não é vamos considerar uma barra aqui. Então ela está amarrada por uma barra aqui, e essa barra ela tem a possibilidade de se deslocar para cima e para baixo. Então ela não está mais fixa. Nesse primeiro caso, nós tínhamos aqui a nossa corda estava fixa na parede, ou nessa barra aqui, e agora ela está flexível. O que acontece se nós novamente fizermos um pulso, e agora fizermos uma chacoalhada aqui e criarmos um pulso aqui? Esse pulso, vamos dizer aqui, embaixo para ficar esse pulso. Então agora tem um pulso aqui, e esse pulso está vindo aqui, agora ela não está mais fixa. Qual que vai ser a diferença entre a reflexão desse pulso numa corda para uma barra fixa, para a corda fixa na barra, ou se ela não estiver fixa na barra? Vamos ver aqui. O que vai acontecer? O que acontece é que, como esse carinha aqui pode se movimentar para cima, a reflexão acontece sem inversão de fase. Então a nossa reflexão acontece sem inversão da fase.
a onda está indo para a direita, ela vai voltar para a esquerda, em cima. Então aqui sem inversão de fase. Aqui com inversão de fase, com inversão, versão e sem inversão. É bem simples, pessoal, muito mais simples do que uma reflexão para a luz, que tinha todo aquele esquema, né? Mas isso aqui é para propagação de ondas unidimensionais. Unidimensionais. Então, olha só. A onda ela está se propagando apenas para a direita e para a esquerda, né? Em uma dimensão. Caso eu queira analisar uma onda mecânica em 2D ou em 3D, nós utilizamos as mesmas leis da reflexão que nós aprendemos na luz, né? Tem aquelas duas leis. A primeira lei da reflexão fala que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, né? E a segunda lei da reflexão fala que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso vale para todas as ondas, né? Se nós estivermos trabalhando bi ou tridimensional. Unidimensional, o que nós precisamos saber aqui, que vocês precisam saber, é que para essa propagação de ondas em cordas, né, se eu tiver uma barra, um suporte fixo, acontece a inversão de fase. Se eu tiver um suporte não fixo, a reflexão acontece sem inversão de fase. Ok, pessoal? Então vamos para o nosso próximo fenômeno, que é o fenômeno da refração. Refração. Vamos estudar também o fenômeno da refração em cordas, pessoal. O que nós temos aqui agora é uma corda fininha. Vamos desenhar uma corda aqui fininha. E nós temos uma corda mais grossa. Vamos desenhar uma corda bem grossa aqui. Então elas estão grudadas, né? Só que essa parte azul clarinha aqui, ela é bem mais grossa do que a parte amarelinha. Então olha só. Imagine que agora nós temos um pulso de onda se propagando nessa parte amarela aqui. Então temos um pulso de onda que está vindo para a direita por essa corda amarelinha aqui. Vamos falar que ele está vindo com a velocidade VA. E aqui nesse momento eu tenho uma separação, né? Essas duas estão grudadas, mas eu tenho uma mudança de meios aqui. Aqui ela está se propagando no meio para uma corda amarelinha, fininha, e aqui ela está se propagando com uma corda mais grossa. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. No momento em que acontecer esse pulso chegar aqui nesse ponto, tá? Ele vai estar se propagando na parte amarela, ele vai começar a se propagar na parte azul. Nesse momento, uma parte da onda vai refratar, ou seja, uma parte da onda vai prosseguir para a parte azul e uma parte da onda vai ser refletida e vai voltar na partezinha amarela, né? Então vai acontecer isso aqui, ó. Ela está vindo, uma parte vai se deslocar para a direita, né? Vamos deixar um pouquinho mais grossa aqui. Então aqui nós temos que, vamos falar que esse pulso agora ele se movimenta com velocidade VB para a direita, e esse pulso aqui ele volta com a velocidade VA agora para a esquerda. Olha só, quando a nossa corda, a nossa onda, ela se propaga da parte amarela, que é da mais fina para a mais grossa, ela bate aqui na superfície como se tivesse uma parte fixa, né? Porque é como se fosse uma parede ali, né?
Então, nesse momento vai acontecer uma inversão de fase. Então, olha só, essa parte refletida, a parte refratada continua normalmente, tá? E a parte refletida volta para trás com uma inversão de fase. Qual das duas velocidades vocês acham que vai ser maior, pessoal? A maior velocidade vai acontecer sempre na corda menos densa. Então, nós podemos falar aqui que VA vai ser maior do que VB. Sempre na corda menos densa, ela vai se propagar de forma mais rápida. Tá? Que nós vimos que a velocidade de propagação de uma onda em uma corda pode ser escrita por raiz da tensão sobre a densidade da corda. Então, quanto menos densa ela for, esse caninho aqui vai ser maior. Lembrando que isso aqui vale para cordas, né? E o que acontece agora se eu tiver uma onda se propagando numa corda mais densa e ela passar para uma corda mais fininha? Meu Deus, tem uma galera chorando aqui. Olha só. Agora, o nosso pulso de onda ele está se propagando na corda mais grossa. Aí ele vai passar para uma corda mais fininha. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou deixar um pouquinho mais pintado aqui. Espera que tem um pessoal chorando e eu vou ao resgate. Pronto. Tinha ficado um preso no quarto. Então, olha só. Agora o nosso pulso está se deslocando para direita, com velocidade VB. Vamos chamar VB o azul. Tá? Em um determinado momento ele vai passar para o amarelo. Vai acontecer a mesma coisa. Uma parte vai refletir para o amarelo, uma parte vai refratar para o amarelo, uma parte vai refletir e vai voltar para o azul. Tá? Só que agora, a parte refletida ela vai voltar sem inversão de fase. Essa parte vai passar para o amarelo aqui. Vai continuar para cá. Vamos chamar esse aqui de VA. E agora o azul vai voltar para cá, para a esquerda agora. Então, como agora ele está passando do mais denso para o menos denso, vamos entender que isso aqui está acontecendo como se fosse aquela barra maleável, como se fosse aquela cordinha, porque ela pode fazer assim, né? Então a reflexão acontece sem inversão de fase. Aqui acontece com inversão de fase. O que nós falamos em inversão de fase, ele estava indo por cima, aí ele passou aí por baixo, né? Com inversão de fase. E aqui sem inversão de fase. Então é só isso, pessoal, que a gente precisa trabalhar a refração nessa parte unidimensional em cordas. A refração bidimensional e tridimensional acontece da mesma forma como nós estudamos. A única diferença é que ondas eletromagnéticas, quando elas passam para um meio mais denso, a velocidade diminui, por exemplo, a luz. Já ondas mecânicas, quanto mais denso, melhor elas vão se propagar. Então, a velocidade do som no ar é entre 300 e 340 metros por segundo. Se for na água, ela já passa para 1.500 metros por segundo. Se for num metal, por exemplo, no ferro, ela já vai para 3, 4, 5 mil metros por segundo. Quanto mais denso, melhor. Beleza? Então, vamos para o nosso próximo fenômeno, que é o fenômeno da difração. Então, pessoal, as principais diferenças, que coisa nova mesmo que a gente tem, são esses dois
Os próximos, na verdade, a gente vai entender, fazer uma revisão e ver como que funciona. Tá? O fenômeno da difração é aquele fenômeno que as ondas têm a capacidade de contornar obstáculos. Né? E esse fenômeno da difração vai ser o mesmo tanto para ondas eletromagnéticas quanto para ondas mecânicas. Não tem nenhuma diferença, diferença gritante, sim, mas o que vai mudar só é que a difração ela depende do comprimento de onda. Então, quanto mais próximo o obstáculo for, então vamos imaginar que aqui a gente tem uma onda, né, como nós vimos, a diferença entre duas cristas vai ser o comprimento de onda, né, que é o lambda. E esse lambda é o comprimento de onda. Então, se nós tivermos aqui uma fonte sonora, digamos, paralela, vamos pensar que tem uma fonte sonora aqui, uma caixa de som. E ela está passando, as ondas estão vindo assim com as frentes de onda. Né? Estamos olhando esse caninho aqui de cima agora. Olha só, de cima. Então, esses riscos mais... está se propagando para a direita. Esses riscos mais fortes são as cristas, esses riscos mais fraquinhos são os vales. Né? Então, elas vão se propagando. E esse caninho aqui vai ser o nosso comprimento de onda. Né? Que é essa distância aqui entre duas cristas. Se eu tiver uma fenda, e essa fenda for próxima do meu comprimento de onda, essa fenda que a onda vai passar for próxima a essa distância do comprimento de onda, quanto mais próxima for essa distância, mais intenso vai ser o fenômeno da difração. Então, nesse momento, a onda está vindo aqui tem um obstáculo, vamos pensar que é um muro, né? A onda vai passar aqui, ela vai se espremer e vai começar a se propagar de forma circular. Então ela começa a se espalhar. Então por isso que quando, digamos, tem uma pessoa aqui, uma pessoa azul, né, um avatar, tem uma fonte sonora aqui, ela está atrás de uma parede, ela consegue escutar o que está acontecendo aqui. Já a luz, para a luz sofrer um fenômeno de difração, o comprimento de onda da luz ela é próximo de um fio de cabelo. Então aí a nossa fresta, a nossa fenda teria que ser próximo de um fio de cabelo. É por isso que é muito difícil a gente ver a difração da luz. Um lugar que tem que ter muito cuidado para a difração da luz são nas câmeras fotográficas. Isso as empresas que fabricam têm que cuidar na hora da produção do projeto para evitar esse fenômeno da difração que pode atrapalhar as imagens e diminuir bastante a qualidade. Em relação à difração, basta saber que é um fenômeno ondulatório, onde as ondas têm a capacidade de desviar obstáculos. Né? E quanto mais próximo o obstáculo for do comprimento da onda, maior vai ser a intensidade dessa difração. Beleza? Tá. O fenômeno da polarização é como nós falamos, o efeito de quando uma onda passa por uma superfície que tem a capacidade de remover direções e vibrações dessa onda, né, reduzindo a intensidade. Isso é muito comum em óculos com lentes polarizadas. Né? Então vamos imaginar a luz, uma onda de luz, ela está vibrando em muitas direções. Né? Ela vibra assim, ela vibra assim, ela vibra assim, ela vibra assim. E aí ela vai passar por um óculos com uma lente polarizada. Né? A gente faz essa analogia com uma fenda aqui. Né? Nós temos uma fenda aqui, que é uma fenda vertical. Então, no momento que essa onda que está vibrando em várias direções passa por essa fenda, né, que na verdade, bem na real, não é uma fenda, são alguns materiais, são alguns cristais, materiais que têm a capacidade de reduzir, de eliminar essas direções.
mas nós fazemos uma analogia com uma fenda que fica fácil de visualizar. No momento que essa onda passa por aqui, ela vai passar a oscilar apenas na vertical. Todas essas outras direções aqui vão ser eliminadas. E isso pode acontecer com tanto ondas mecânicas quanto ondas eletromagnéticas, mas apenas ondas transversais. Apenas ondas transversais. Ok? Apenas transversais. Todas as eletromagnéticas são transversais, né? Então todas as eletromagnéticas podem ser polarizadas. As ondas mecânicas podem ser longitudinais, como no caso do som, ou transversais. Então apenas as mecânicas transversais também que podem ser polarizadas. As mecânicas longitudinais, como o caso do som, não, porque ele vai estar vibrando assim, ele vai estar oscilando na mesma direção de propagação, então passou por esse caninho aqui e não sofreu polarização. Em relação à polarização, bem tranquilo. Okay? A interferência, né? Todo mundo já, pelo menos em algum momento da vida, já viu a interferência acontecendo, ou no celular, ou na televisão, algum equipamento, né, que dá aquele chiado, dá aquele problema, né, às vezes não funciona direito. Mas o que é a interferência? A interferência acontece devido ao contato entre ondas. Entre ondas de mesma frequência. Então, a interferência ela acontece entre ondas de mesma frequência. O fenômeno da interferência acontece entre ondas de mesma frequência. Se tiver frequências parecidas, pode acontecer também uma modificação ali, mas daí a gente não vai falar nessa parte da interferência. Então, olha o que acontece. Vamos imaginar agora a interferência em cordas. Nós temos aqui uma corda e uma pessoa fez um pulso desse lado e a outra fez desse lado. Então, nós temos aqui um pulso vindo para cá e aqui um pulso vindo para a direita e outro vindo para a esquerda. Essa interferência, ela pode ser ou construtiva ou destrutiva. Quando que acontece interferência construtiva? Quando dois pulsos vão se encontrar de mesma fase. Então pode ser ou vale com vale ou crista com crista. Então, nós temos uma interferência construtiva. No momento que esses dois pulsos se encontrarem, eles vão formar um pulsão. Um pulsão aqui, né, que é a união desses dois aqui. Após isso, após eles passarem, os dois seguem. Vamos fazer mais bonitinho. Os dois seguem como se nada tivesse acontecido. Lembrando que a interferência de onda só acontece no momento do contato. Depois elas seguem como se nada tivesse acontecido. Então vamos pintar um aqui para a gente ver esse caninho que vamos marcar ele de azul, que depois ele vem para cá. Esse caninho foi para a direita, encontrou superpulso, foi para lá. Então aqui depois nós vamos ver que as intensidades, as amplitudes, elas se juntam. Então a amplitude aumenta. A gente viu que a amplitude é essa distância aqui. Então as amplitudes elas vão se somar aqui só nesse momento. Então se eu tiver duas ondas sonoras, no momento da interferência construtiva, a gente vai ouvir um som mais alto. Já essa aqui é a interferência então construtiva. Já a interferência destrutiva, se a construtiva acontece quando é crista com crista ou vale com vale, a destrutiva vai acontecer quando encontrar uma crista
com um vale, né? Então, nós temos agora um pulso aqui de cima e um pulso aqui de baixo. É esse aqui vindo para a direita e esse aqui vindo para a esquerda. Nós temos crista com crista, agora uma crista, né, em um vale. Então, quando se juntarem pulsos, aqui nós estamos analisando apenas um pulso, né, mas se eu tiver uma onda, vai ser uma sequência de pulsos. Então, esse fenômeno da interferência pode estar acontecendo constantemente. O que acontece agora? Se eu tenho um de cima e um de baixo, no momento que eles se encontrarem, eles vão se anular. Então, eles vão se anular no momento da interferência, né? Eles se anulam. E depois que se anularam, segue o jogo. Quem está por baixo continua vindo por baixo, quem está por cima continua vindo por cima, como se nada tivesse acontecido. Então, assim que vai funcionar o fenômeno de interferência em ondas. Sempre que eu tiver um contato de mesma fase, que nós chamamos, né, ou de cima ou de baixo, de cima com cima, baixo com baixo, nós vamos ter uma interferência construtiva. Se eu tiver um contato de ondas, um pulso com fases diferentes, por exemplo, uma crista com um vale, nós vamos ter uma interferência destrutiva. Então é assim que funciona a interferência em ondas. Lembrando que a interferência acontece entre ondas de mesma frequência. Se eu tiver uma onda sonora ouvindo e for feito um projeto para que duas fontes sonoras se encontrem e ali gere uma interferência destrutiva, né, a gente não vai ouvir porque elas vão se anular. Beleza, pessoal? Então, em relação aos fenômenos ondulatórios, é isso. Reflexão para ondas em cordas, refração para ondas em cordas, difração, polarização, tá? E interferência aqui para ondas em cordas também. Beleza?